A paz do Senhor, a paz do Senhor Jesus. Eu gostaria de compartilhar com vocês uma coisa que aconteceu comigo. Estão vendo? Tanto muito, hein? Mas uma coisa que aconteceu essa semana e que achei muito interessante. Eu estava conversando com uma professora universitária que tem mestrado, está fazendo doutorado, é doutoranda, tem um grande conhecimento em sociologia, em psicologia e filosofia. E a gente estava mais filosofando, mesmo uma conversa descontraída e assim, sem nenhuma pretensão minha de querer mudar a cabeça dela. E aí começamos a falar sobre a Bíblia, sobre os primeiros cristãos. E eu perguntei se ela já tinha lido a Bíblia, ela falou que não, mas que ela já ouviu assim, muitos filósofos comentando sobre a posição dos primeiros cristãos com relação à escravidão, que eles nada fizeram para combater a escravidão. E aí eu não quis ser impertinente, sabe? Mas eu lembrei a ela que os judeus tiveram uma grande decepção com Jesus. Nós não, né? Mas alguns judeus, nem todos. Porque eles achavam que o Messias viria como um rei lutador, que ele montaria um exército para expulsar os dominadores, aqueles que estavam dominando a região deles. Que ele seria um soldado, um grande guerreiro como Davi. Por isso, até porque ele vinha da raiz de Davi. Mas eu não quis entrar por esse... Eu falei um pouquinho só sobre isso, mas disse a ela que o mais importante era a gente conhecer a carta a Filemon. É uma epístola que Paulo escreveu a Filemon. Filemon tinha sido um seguidor de Paulo, ele através de Paulo que ele conheceu Jesus. E eu vou contar assim, só uma passagem rápida. Quando Paulo estava na cadeia, ele escreveu várias epístolas. Algumas foram escritas no cárcere. Ele teve vários cárceres. O último foi em Roma. E ele estava em Roma e ele conheceu um escravo. E esse escravo acabou se aproximando dele. Era uma pessoa também muito fraterna. E eles Paulo começou a falar de Jesus e ele se converteu a Jesus. Foi muito bacana. E esse escravo, ele estava preso porque ele era um escravo fugitivo. E logo ele seria deportado para a cidade dele, de Colosso. E aí Paulo ficou sabendo então quem era, que aquele escravo, que havia sido convertido graças ao esforço de Paulo. Esse escravo era escravo de Filemon, que é irmão e um dos líderes da igreja de Colosso. E aí Paulo escreve uma carta que eu posso dizer até que é um bilhete. Se você pegar a Bíblia para ler, você vai ver que ela é muito curtinha, né? E aí ele fala assim, ele faz um pedido muito especial para que Filemon o receba como irmão e não como servo, que esse mesmo amor que ele tem por Paulo, que ele tenha também por Onésimo. E aí eu não vou ler não, sabe? A Bíblia está aqui, eu não vou ler para você ler e você ver que farto material, apesar do tamanho do bilhete, que farto material, mostrando a posição da igreja primitiva com relação à escravidão. Ora, os cristãos, eles sabiam muito bem o que era isso, porque eles conheciam a história dos hebreus. Aliás, naquela época ainda não se falava em escravo, falava-se em servidão, e o Senhor os libertou várias vezes do cativeiro, tanto dos egípcios como depois de Nabucodonosor, dos mesopotâmicos. Mas ela pegou a Bíblia, e nós demos uma pausa e ela pegou a Bíblia, ela leu muito rápido, com muita avidez. E eu vi que ela ficou assim, ela ficou muito aliviada para ler. Eu poderia ter feito outras citações. A própria carta de Paulo para Colossos, ele orienta aos senhores como eles deveriam tratar os seus servos
tem uma outra carta, se não me falha a memória, aos Filipenses, que ele fala, ele também faz esse alerta. Ele sentia na carne, ele sabia o que era ser perseguido. Mas essa escravidão que a gente entende hoje, que aconteceu na Idade Moderna, ela é muito diferente daquela escravidão. E essa conversa eu tive depois com essa professora. Os cristãos estavam sendo muito perseguidos. E o Estado romano, o Império Romano, ele estava assim avançando em todas as direções, tanto para o Oriente como para o Ocidente. Eles subiram até aquela região ali do leste europeu e eles passaram a fazer os prisioneiros trazendo como escravos. E aplicaram uma política econômica e social no Império Romano, em todo o Império Romano, chamada de pão e circo. Então as pessoas passaram a ficar desempregadas, não tinham serviço, porque o escravo que era empregado nessas tarefas braçais, que para eles passaram a ser considerado um insulto. Um romano ter que colocar a mão na terra. Oh, como é bom botar a mão na terra! E os primeiros a serem trazidos foram os eslavos. E daí a origem da palavra, que todo mundo já sabe que a origem dela é latina, né? Mas essa palavra escravo vem dos eslavos. E aí começa um novo tipo de servidão, porque aquela primeira que os hebreus também, quando eles foram escravizados e passaram a ser servos, eles foram dominados pela força. Mas eles também praticavam a servidão. Mas a servidão naquela época era por dívidas. Então, quando as pessoas tinham dívidas, elas pagavam e não tinham dinheiro para pagar os recursos materiais, elas pagavam com a servidão. E de 50 anos tinha o jubileu, onde toda dívida era perdoada, se a pessoa conseguisse viver até lá, né? Mas hoje eu digo para vocês com certeza que ainda existe um outro tipo de escravidão. Existe, aliás, nem um tipo, mas existem muitas escravidões. De vez em quando a gente ainda vê nos noticiários as pessoas que estão sendo, o de Ventos Biruiu, as pessoas que estão sendo escravizadas. Mas tem um outro tipo de escravidão também, que ela vem, que oprime as pessoas, que são os vícios, né? Os vícios oprimem as pessoas, a dominação e a ganância do homem ainda continua, tanto que muitas pessoas ainda são enclausuradas em fazendas por conta de um lucro muito maior. Espero que vocês tenham achado interessante. E leiam a carta de Filemão, a Epístola de Filemão. Um abraço e nós vamos prosseguir.